daqui. Jesus sempre deixou muito claro para todos que o reino dele não é desse mundo, e nosso reino também não é desse mundo. Nós não pertencemos aqui, estamos aqui somente de passagem, em vista dos anos que vivemos aqui ou os anos que vamos viver por toda a eternidade. Devemos investir nosso tempo pensando no futuro, na pátria celestial, com Cristo Jesus, e morar eternamente com Deus. Que essa seja a minha oração para você também que nos acompanha. Devemos estar aqui, mas não pertencer aqui, mas que o nosso coração esteja na pátria celestial. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Grandioso, eterno Pai, graças te damos por mais esse sábado que temos, e agradecemos pela vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pela água que temos para beber, pelo travesseiro que temos para poder reclinar a nossa cabeça, Senhor, que sabemos que o Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça quando o Senhor passou pela terra, Senhor. Verdadeiramente não somos deste planeta, desse mundo, Senhor. Nós somos da pátria celestial, e é para lá que nós vamos e queremos estar contigo. Aguardamos o dia ansiosos da tua vinda, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prepare para o teu reino, que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos dê a esperança da salvação em Cristo Jesus. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, fique conosco, aceite nossa humilde adoração, os nossos louvores, que tudo seja para a honra e glória do teu santo e sagrado nome. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter o Provai e Vede e as ofertas em seguida. Provai e Vede. História de hoje: o significado do dízimo. Você sabia que o ato de dizimar pode ser um termômetro da vida espiritual? Um importante estudo realizado em 5 associações adventistas ao redor do mundo revelou que o ato de dizimar está correlacionado a 5 outras práticas que conectam uma pessoa a Deus: estudo diário da Bíblia, tempo diário para oração, culto de abertura e encerramento do sábado, estudo regular da lição da escola sabatina, presença na escola sabatina. Se qualquer um desses hábitos estiver faltando, incluindo o ato de dizimar, há indícios de que existe uma desconexão espiritual em andamento, aumentando o risco de apostasia. Na verdade, um dos primeiros sinais de que alguém não confia mais em Deus e em sua palavra é que essa pessoa para de dizimar. É como se o Deus que essa pessoa adora fosse tão fraco que seria incapaz de cuidar dela caso dizimasse, obedecendo à sua palavra. Isso acontece porque, para dar o dízimo, é preciso primeiro confiar que existe um Deus no céu, que sua palavra ainda é válida e que, como provedor, ele tem controle sobre todos os eventos da vida, sendo capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Agora que você vai adorar a Deus com seu dízimo, lembre-se de que, ao fazê-lo, você estará fortalecendo sua conexão com Ele e exercitando sua fé nele como o provedor. Ao devolver o dízimo e o pacto, peça ajuda a Deus para que você desenvolva hábitos espirituais saudáveis que aprofundem a sua confiança nele e que você se mantenha em conexão ao seu amor eterno. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Toma
oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua santa casa de oração. Muito obrigado por ter o privilégio também de devolver aquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Continue, Pai, abençoando essa igreja. Continue abençoando os adoradores e os ofertantes também. Esteja com aquelas pessoas, Pai, que não têm um emprego, que a partir de hoje o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas e eles possam arrumar um emprego. Fique conosco, fique com o culto, com a pessoa que Tu escolheste, que a mensagem venha de acordo com as nossas necessidades. São bênçãos que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, irmãos. Bom dia, crianças. Nós hoje vamos contar uma historinha que quando Jesus estava aqui nessa terra. Obrigada. Então, é o seguinte, Jesus andava aqui por esse mundo pregando e fazendo bem. Não é mesmo, crianças? E aí Jesus estava lá nas montanhas da Galileia e tinha uma grande multidão andando atrás de Jesus. E ele foi até uma cidade, ele atravessou o mar da Galileia e foi até uma cidade chamada Betsaida. E lá ele sentou no monte e um monte de pessoas sentaram-se ali para ouvir Jesus falar. Quando chegou o final da tarde, Jesus chamou um dos discípulos e disse assim: olha, nós precisamos dar de comer para essas pessoas. Tem muita gente aqui, eles precisam comer. Aí André, um dos discípulos, disse: olha, é o seguinte, nós não temos comida e precisaria de 200 dinheiros para a gente poder comprar comida para toda essa multidão. E porque tinha ali mais ou menos 5.000 pessoas. Então, Jesus perguntou: o que nós temos aí? E André disse: olha, tem um menininho aí que tem uma cestinha, e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, vou pegar na mão, mas a minha mão já está limpa. Tinha 2 peixinhos só, pequenininhos, 2 peixinhos. E tinha uma cestinha com 5 pães, tá? 5 pãezinhos. E aí Jesus disse assim para os discípulos: vão e dê a comida para as pessoas. Aí os discípulos disseram: mas Senhor,
Isso não vai dar, não vai ter condições. Aí o que Jesus fez? Jesus pegou os peixinhos e os pães e elevou ao céu o peixinho e os pães e ele elevou uma prece a Deus. Ele pediu para Deus que desse a comida para toda aquela multidão. E o que aconteceu, gente? Multiplicou. Desculpa pela demora, gente, mas aqueles 2 peixinhos viraram um monte de peixinhos, gente. Olha, um monte de peixinho. Tinha um monte dentro da cestinha, olha. Um monte dentro da cestinha do menino. Pãozinho e peixinho para todo mundo. Aí Jesus deu a cestinha para eles e falou, olha, agora vocês peguem e vão e dê para todo mundo. Mande sentar de 50 em 50, de 100 em 100. E eles foram distribuir os pães. O que aconteceu no final? Sobrou 12 cestos. Eles comeram todos e ainda sobraram 12 cestos. Então, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos ajudar aos outros e que nós possamos entender que Jesus, Ele é um Deus invencível. Ele é um Deus do impossível. De 5 pãezinhos e 2 peixinhos, Ele transformou num peixe para 5.000 pessoas e pães para 5.000 pessoas e ainda sobrou. Que Deus nos ajude, vocês como crianças, a sempre confiar em Jesus como o grande Deus invencível. Amém. Então agora, todos vão ganhar o pãozinho e o peixinho, tá bom? Só um instantinho. Então vamos orar agora para finalizarmos a nossa historinha, tá? Todo mundo de olhinho fechado, sem comer nesse momento, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tu fazes maravilhas para nós. Tu consegues transformar 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos em alimento para uma grande multidão. E tu nunca nos deixas sem nada. Que tu possa, Senhor, nos guardar e que possamos sempre entender que tu és o nosso Deus. Amém. Podem sentar e ficar bem bonitinho lá com a mamãe e com o papai, com o seu pãozinho e o seu peixinho. Olha que bênção. Deus seja louvado, hein? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar.
peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito, não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensine a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Convidar os irmãos a se colocarem de joelhos para orarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós estamos felizes, nossos corações estão repletos de alegria por estarmos à Tua presença em tão boas circunstâncias, no dia em que o Senhor escolheu. Grato, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta semana, em especial, ó Deus, na minha vida, em que não esperava estar aqui hoje, mas o Senhor me abençoou para que eu estivesse. E quero pedir também, Senhor, a Ti que todas essas bênçãos sejam estendidas a todas as famílias da igreja. Em especial, nós temos a alegria de recebermos uma bênção. Na quarta-feira, a Cris falou aqui do desejo de ver a sua filha Bianca aqui na igreja. E hoje, para a Tua honra e glória, Senhor, esta linda jovem está conosco. Pedimos ao Senhor que a abençoe, Pai, para que ela possa se sentir no meio da sua família, a família de Deus, que assim como a sua mãe foi abraçada por esta fé, que um dia também possa alcançá-la. Abençoa também o seu irmão, sua vovó, seu vovô, toda a sua família, Pai. Querido Deus, nós estamos felizes também porque vemos pessoas se decidindo ao Teu lado. O Wellington já tomou a sua decisão e pedimos que o Senhor abençoe, Pai, para que ele permaneça firme. E nós queremos, ó Deus, também rogar que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, dos que estão fracos na fé, para que o Senhor os fortaleça,
os levante, os reanime, e que esta igreja, ó Deus, possa se tornar a cada dia uma igreja vibrante, uma igreja cheia de fé, uma igreja que age e que apressa a volta do Senhor Jesus. Pedimos um culto abençoado, em que o Senhor seja exaltado através da Tua palavra, por intermédio do nosso irmão, que o Senhor possa abençoá-lo e ungí-lo com o Teu Espírito Santo. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, ao som do CD, nós vamos começar cantando o hino para dar início ao nosso culto, 282, Tempo de Ser Santo. Santo, tu deves tomar.
Oremos. Grandioso eterno Pai, mais uma vez lhe agradecemos a oportunidade que temos de estar reunidos aqui em teu santo nome, Pai. Que este momento nós possamos ouvir a tua voz através das tuas santas escrituras, Senhor. Não somente ouvi-las, mas atendê-las e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja, que o Senhor fale, Senhor, e eu simplesmente seja usado como teu servo, Pai. Abençoa-nos com a tua palavra, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Um ótimo sábado a todos os irmãos, aqueles que eu não cumprimentei, os irmãos que nos acompanham também através do YouTube, que Deus possa te abençoar. A mensagem de hoje é uma mensagem especial, que Cristo tem preparado para você que está aqui, para você que nos assiste. É uma exortação urgência, com muita urgência que Deus tem nos passado. Muito importante para os tempos atuais, para os tempos em que vivemos. Nós vamos tratar esta manhã de uma palavra tão pequena, mas de suma importância, que é o tempo. A mensagem que cantamos agora, ela fala, tempo de ser santo, de ser separado para as coisas que Deus tem para você. Você tem tomado tempo para Deus? Você tem tomado tempo da sua vida para ser separado, para ser santo, para ser santificado com os propósitos que Deus tem para a sua vida? Essa é a indagação desta manhã. O tempo é algo que muitos dão valor, mas tem muitas pessoas que não dão valor para o tempo, muitas pessoas jogam o tempo fora. O tempo é algo muito relativo. Para aquela pessoa que está atrasada para o horário, para fechar os portões do vestibular, o tempo é algo de grande valor. A pessoa está atrasada, sabe que os portões da universidade vai fechar, ela precisa chegar a tempo para chegar, fazer a prova ali do vestibular. Para aquela pessoa o tempo é curtíssimo, então ela está desesperada. Mas para aquela pessoa que tem vida, vigor, que não tem nada às vezes programado para fazer, talvez o tempo não tenha valor algum, para aquelas pessoas que gostam da ociosidade. Para aquele que está no hospital, desenganado pelos médicos, como muitos estiveram durante a pandemia, internado, o tempo é algo preciosíssimo. Para aquelas pessoas que estão no hospital, quando o médico fala assim, olha, não temos mais o que fazer por você, e a pessoa sabe que é questão talvez de alguns dias, talvez algumas horas, a única coisa que a pessoa procura é se despedir dos familiares e tentar, talvez, reconciliar com Deus, pedir perdão dos pecados. Para aquela pessoa que está agonizando no leito de morte e sabe que pouco tempo lhe resta, talvez a pessoa daria tudo, toda a riqueza que ela tem, todos os seus bens em troca de mais alguns instantes para poder, talvez, se despedir daquele parente, ou talvez pedir perdão para alguém. Para essa pessoa, o tempo é preciosíssimo. E é algo que nós devemos refletir esta manhã, porque pouco tempo temos. A volta de Jesus está às portas. Já ouvimos passos de um Deus que se aproxima. E não podemos mais ficar na ociosidade cristã. Talvez esteja muito fácil a vida de cristão para você. Talvez não esteja tendo perseguição, talvez não tenha passando por problemas grandiosos. Então, muito cuidado com a ociosidade cristã. Muito cuidado. Porque talvez é isso que o inimigo queira que você não se preocupe com a volta de Jesus. Talvez o inimigo queira que você não se prepare para a volta de Jesus. Ele não quer que você tome tempo para se santificar, para separar o seu tempo para Deus. E tempo é vida. E a vida, ela não nos pertence. A vida nossa é como um sopro. Passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava descendo com um carrinho de rolemã lá na Rua da Safra, na Coab Adventista, com meus colegas. Era adolescente, descendo. Parece que foi ontem que eu estava descendo com meus amigos o carrinho de rolemã. E hoje já estou com mais de 40. E se eu piscar os olhos, daqui a pouco chega aos 60. E a vida é assim, a vida passa muito rápido, irmãos. Nós vemos, e parece que às vezes você está aqui no sábado, quando você piscou o olho, já chegou outro sábado. Passa muito rápido, o tempo está passando muito rápido. E nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas triviais desse mundo. Nós estamos desperdiçando tempo
desperdiçando vida. E vida é um dom que Deus está te dando a cada dia. É uma oportunidade para você viver como você quer? Não. Para você viver para a honra e glória de Deus, pensando na eternidade. Porque se você desperdiçar os tempos que você tem aqui, a vida que você tem aqui com coisas deste mundo, sinto lhe dizer, no final você vai ficar aqui nesse mundo. E nós sabemos que esse mundo será destruído para dar um novo lugar, a nova terra que Deus tem preparado para mim e para você. Vamos à palavra de Deus. Podemos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3. Os discípulos também estavam preocupados com o tempo. E esse tempo que os discípulos estavam preocupados era o tempo da volta de Jesus. Até então, muitas vezes eles não estavam compreendendo direito sobre o ministério de Jesus, eles estavam talvez dispersos, talvez eles pensassem que o reino de Deus fosse fundado aqui nessa terra, mas ao tocar no assunto de que Deus falou do final do mundo, que eles voltariam novamente, então os discípulos ficaram preocupados. E ali, a partir do verso 3, vamos acompanhar Mateus 24, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhes dizendo: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vamos dar uma parada por aqui. Essas palavras que Jesus estava falando para os discípulos, propriamente dita, ela se aplica exatamente para mim e para você nos dias de hoje. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem que é o nosso maior inimigo? Satanás, o diabo. E ele quer enganar a mim e a você. Porque ele quer fazer tudo para que a gente não esteja com Cristo por toda a eternidade. Você sabia disso? E tudo o que ele puder fazer para atrapalhar a minha vida e a sua vida, ele vai fazer. Porque ele sabe que pouco tempo resta para ele e ele está perdido e condenado. Mas você não está perdido, você não está condenado. Você está aqui buscando a Cristo Jesus, porque você almeja a salvação. Você quer ver um dia Jesus voltar, e você quer louvá-lo diante da face dele, você quer ver a face de Deus. E é por isso que estamos aqui. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Deixa eu passar o próximo. E aqui continua a palavra de Deus, verso 5. E muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Será que não tem vindo muitos falsos cristos? Muitas pessoas se intitulando como o Messias, né? Temos vários aparecendo por aí, né? Esse Álvaro Henri, que aparece aqui do Brasil, ele se diz que ele é o Cristo também, né? Tem vários. Quem conheceu o José Luiz de Jesus Miranda? Esse foi conhecido, né? Porto Rico, aparecia na TV na década de 80, se dizia o Cristo também. Até na Coreia do Sul apareceu esse reverendo Moon, também se dizendo a encarnação do Cristo. E até na Rússia, quem diria? Sergei Torop também. Apareceu em vários lugares muitos falsos cristos. E por incrível que pareça, engana a muitas pessoas. A pessoa até se veste, se caracteriza, deixa o cabelo compridão, né? Deixa a roupa ali como se fosse Jesus, veste uma túnica, uma manta parecida, e ali ele, né, falando mansinho, querendo arrastar multidões, né? Mas a gente sabe qual que é a intenção verdadeira, né, por trás disso, né? É o inimigo usando essas pessoas para que possa desviar as pessoas do caminho correto, desviar do verdadeiro Cristo, aquele que vive e reina e que agora está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Esse é o verdadeiro Cristo, a quem devemos seguir. É o seu exemplo através da sua palavra, é com ele que nós devemos nos relacionar, não os falsos cristos. Continuando no próximo verso.
Verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Será que não está acontecendo guerra no mundo? Quantas guerras nós estamos vendo por aí? Né? Guerra da Síria, guerra do Iraque que teve, né? No Afeganistão, guerra na Síria, e agora a guerra na Ucrânia. É país se levantando contra a nação, se levantando contra a nação, reino contra reino. E talvez isso não afete a mim, a você, talvez no máximo que acontece é subir o preço do petróleo, subir o preço dos combustíveis, talvez uma pandemia faça, né? Mas não afeta diretamente a mim e você, porque não foi você que teve que sair do seu país, largar tudo que você tem, a sua casa, o seu emprego, tudo aquilo que você lutou a vida inteira para tentar estabelecer, ter uma vida confortável, não te afetou, mas para aquelas pessoas que tiveram que abandonar o seu país, largar tudo, famílias divididas, pais que tiveram que ficar para a guerra, e as crianças e a esposa tiveram que ir para outro país, fugir da guerra, para eles foram afetados, e talvez a gente vê a guerra lá do outro lado do mundo, e talvez, tá bom, foi com eles, não foi comigo, não foi aqui no Brasil, talvez isso não incomode, talvez isso não deixe você preocupado, mas é profético. Aqui a palavra de Deus, Jesus está falando para mim e para você, haverá guerras e rumores de guerras, não os assusteis que ainda não é o fim. Verso 7, vamos passar ao próximo. E diz o verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui pestes, eu vou me referir à pandemia. Quantas pandemias não têm aparecido aí? E para nós que estamos aqui, eu pergunto, aqui de vocês aqui, quem que esteve internado e ficou numa UTI? Algum de vocês ficou internado com Covid durante a pandemia? Não. É a proteção de Deus. Graças a Deus nenhum teve aqui. Aqui na igreja ninguém pegou Covid. Ninguém aqui da igreja, dentro da igreja, ninguém pegou Covid. A pessoa pode ter pego fora, por aí, talvez se reunindo em família, ou por aí em outros lugares, ou dentro do transporte público. Mas aqui dentro da igreja, ninguém pegou Covid dentro da igreja. Para a honra e glória de Deus, Deus tem protegido você. Aqui dentro do templo, não. E obrigado, Senhor, por isso. Mas para aquela pessoa que esteve numa UTI e que foi entubado, sem saber se ela ia retornar, imagina o desespero. E foi ontem praticamente, há pouco tempo, em que nós vimos várias e várias covas sendo cavadas, várias e várias pessoas descendo a sepultura, sem poder sequer se despedir dos familiares. Quantas famílias não puderam enterrar os seus entes queridos, tiveram que somente ver um caixão lacrado, sem poder nem ver o rosto mais da pessoa. E isso foi recente, e parece que a gente já esqueceu de que tudo isso aconteceu, mas isso é profético, são coisas do tempo do fim, e talvez a gente esteja dormindo. É necessário que nós acordemos para a realidade, irmãos. Isso é profético, Jesus está voltando, e nós estamos vendo as coisas acontecerem, e não estamos prestando atenção, irmãos, com os fatos. E diz o seguinte, verso 8, né? E ali fala também sobre fomes. Quanta fome no mundo, irmãos, quanta fome tem acontecido no mundo, e agora com a pandemia, que parou quase que toda a produção mundial, de vários setores, quantas famílias não ficaram desempregadas, quantas pessoas não têm o que comer. A coisa é séria, e quando a gente para pensar, antes a gente via só longe, né? Lá na África, as crianças passando fome, lá na Etiópia, mas hoje em dia, se você andar aqui pela rua, você vai ver nas famílias inteiras, que estão desempregados, sem ter o que comer, estão na rua, e a fome tem aumentado no mundo. E o verso 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio de dores, são o princípio de dores. Verso 9, vamos continuar. Mateus 24, verso 9. E então vos hão de entregar para seres atormentados,
Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Jesus está falando aqui que por as pessoas serem seguidores de Cristo, muitos serão perseguidos. Está muito fácil ser cristão aqui no Brasil, né? É um país que a liberdade religiosa está que é uma maravilha, né? Então não existe perseguição. Mas os países que mais se persegue cristão no mundo hoje em dia são os países do Oriente Médio e os países da África e do Norte da África. São os países que menos têm tolerância religiosa. Por causa de diferentes religiões, as pessoas perseguem e matam cristãos. Aqui tem a figura de uma foto de uma igreja que foi atacada lá no Egito. Uma igreja cristã. Foram lá e mataram vários cristãos. Atacaram e mataram muitas pessoas. Se você buscar no Google, você vai ver lá. Ataque de igreja cristã no Egito, você vai ver. Isso é só um entre milhares de perseguições e ataques que ocorrem com os cristãos no mundo. E às vezes a gente está aqui, né, acomodado, tranquilo, pensando assim, vou esperar sair o decreto dominical, aí quando sair o decreto de morte, aí eu me preocupo em salvar. Tarde demais, irmão. Se você não se preparar no dia de hoje, vai chegar o decreto dominical, sabe o que vai acontecer com você? Você vai dar no pé, você vai correr. Se alguém falar, você é cristão, você vai morrer agora. Não sou não, estou correndo. Se você não se preparar no dia de hoje, quando chegar a perseguição, você vai negar a Cristo. Dia de preparação é hoje, é tempo de paz, é o tempo que você tem que tomar para separar seu tempo para Cristo, se relacionar com Deus, orar mais, ler mais a palavra de Deus, estar mais presente aqui no culto, buscando a Deus, louvando e engrandecendo o nome de Deus. O tempo é hoje, irmãos. Não espere que as coisas fiquem pior para você se decidir, porque talvez seja tarde demais. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. O ódio que existe, né? Aqui a morte de cristãos, tem uma ONG que ela estuda, né, essa liberdade religiosa no mundo. Essa ONG ela se chama ONG Portas Abertas, pode buscar lá. Morte de cristãos aumenta 40% no Oriente Médio. Tá na revista Veja, se vocês procurarem, pesquisar, está lá. Morte de cristãos sendo perseguidos e assassinados por causa da intolerância religiosa. Muitos países. E agora a gente fala assim, mas a mensagem do Evangelho tem que ser pregada a todo mundo. Irmãos, com meio de comunicação, internet, todo mundo já sabe sobre Cristo. A mensagem do Evangelho já está sendo pregada em todo mundo. Só falta Jesus voltar. Jesus está esperando eu e você se preparar para a volta dele. E talvez por isso ele esteja tardando um pouquinho a volta dele. Porque ainda tem pessoas que têm que estar buscando ele de coração. E por isso talvez Jesus esteja aguardando um pouquinho mais de tempo. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, como aparece, né, nos telejornais aí, pessoal do mundo religioso misturado com a política, e aí aparece escândalo de corrupção, aí aparece lá o pastor fulano de tal, que era da igreja tal, que é político lá, roubou milhões e milhões, envolvido com a política e aqueles escândalos. Denigrindo o nome de quem? Nome de Cristo. Porque a pessoa leva o nome de cristão, embora ele não seja cristão, não esteja fazendo aquilo que Cristo tem ordenado. E a gente para pensar, quantos falsos profetas, eles vão prestar conta para Deus do que eles estão fazendo. Aqui, né, a gente vê aqui, isso daqui é uma pesquisa de acordo com a revista Forbes, né, os pastores, isso daqui é só no Brasil, tá? No mundo inteiro existem pessoas corruptas envolvidas no mundo religioso. Por isso que o nome de Cristo tem sido jogado na sarjeta por essas pessoas. Mas um dia essas pessoas elas vão prestar conta de tudo o que elas estão fazendo, enganando as pessoas e denigrindo o nome de Cristo, o nome santo de Jesus. Essas pessoas elas estão fazendo o quê? Enganando pessoas para acumular o quê? Riquezas. Aqui, ó. Bispo Edir Macedos, 1,9 bilhões. E aí vai. Né? Valdemiro Santiago, 440 milhões, Malafaia, 300 milhões, até o R.R. Soares, lá, 250 milhões. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, a palavra de Deus, ela fala para a gente juntar tesouro aqui na terra?
Não. Então por que essas pessoas estão acumulando riqueza aqui na terra? Jesus fala para a gente acumular o nosso tesouro o quê? No céu. Mas esse tesouro é material ou é espiritual? Espiritual. É o seu caráter, porque a única coisa que você vai levar daqui dessa terra é o caráter, é aquilo que você constrói hoje na sua mente e no seu caráter. É o seu relacionamento com Cristo, é isso que você vai levar para o céu. Esse é o verdadeiro tesouro. Porque hoje em dia, se você comprar um carro bom, talvez uma casa, talvez o bandido venha, invada, rouba, leve. Mas aquilo que você tem na sua mente, isso ninguém pode roubar de você. E é isso que nós vamos levar para o céu. Mas existem muitos falsos profetas aí ensinando que a pessoa tem que enriquecer aqui na terra. Meio contraditório isso, né? E levando muitas pessoas por esse caminho, né? A teologia da prosperidade. Aí você fala assim, poxa, eu estou na igreja, mas eu estou ali passando um aperto e tal. Mas Deus não tem deixado faltar o alimento na sua casa. A palavra de Deus fala que não haverá o justo o quê? Mendigando pão. Ele vai providenciar as suas necessidades, não as suas superfluosidades, aquilo que é supérfluo na sua vida, né? E talvez muitas pessoas que tenham coisas supérfluas, né? Talvez isso acabe até fazendo com que a pessoa se perca, né? Que às vezes pessoas muito ricas aí acabam se corrompendo, né? Por causa do dinheiro e acaba perdendo a sua alma. Então é muito claro, né? A palavra de Deus ela é muito clara, e Jesus está falando isso para você essa manhã. Falsos profetas. E aí continua. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Você está perseverando até o fim? Você vai perseverar até o fim? Mas você sabe o que vai fazer você perseverar até o fim? Não é sua força própria. Não é você mesmo, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo na sua vida, é o poder de Deus. Mas se você não buscar hoje esse poder, não vai ser no finalzinho do tempo, quando chegar as provações, é que você vai conseguir, não, irmão. Você tem que buscar esse poder hoje, de joelho, em oração, buscando a Deus no dia de hoje. Porque se você esperar para as coisas acontecerem, para buscar Deus no finalzinho do fim, já era, acabou. Verso 14, e a palavra de Deus fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha em todas as nações, e então virá o fim. Aqui a gente vê uma figura de Jesus no slide, né? Jesus aqui, chorando, suas lágrimas escorrendo, né? Ele fala com tristeza, e por se multiplicar o ódio e a maldade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Por que o amor das pessoas estão se esfriando? Porque as pessoas não estão buscando o amor na fonte do amor. E quem que é a fonte do amor? Jesus Cristo é Deus. Deus é amor. Se a gente não busca o amor na fonte, a gente não tem o amor para compartilhar para as pessoas. Nós devemos buscar amor na fonte, e a fonte é Jesus, porque de nós mesmos, nós temos a natureza má e pecaminosa. Por nós mesmos, quando uma pessoa te trata mal, é automático, se você não tiver com Cristo, automaticamente você vai responder com o mal também. Mas quando você está com Cristo, quando você está cheio do amor de Deus, por mais que alguém chegue e te maltrate, você não vai responder com maldade. Você vai fazer o quê? Vai pedir para que Deus converta aquela pessoa. Você vai orar por aquela pessoa. E como é difícil orar por alguém que faz mal para a gente, né? Mas é isso que a palavra de Deus fala, que a gente devemos orar pelos nossos inimigos, né? Interceder por essas pessoas. E aí a gente para pensar, né? Tudo bem, essas coisas, essas mortes, essas coisas não estão acontecendo aqui no Brasil, mas não está tendo guerra, talvez, né? Mas se a gente parar para pensar, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Um dos países mais violentos do mundo. E a quantidade de gente que morre aqui é absurda, mais do que muitas guerras ao redor do mundo. Vocês sabiam disso? Por dia, morre mais gente assassinada no Brasil do que na guerra na Ucrânia. Sabia disso? É fato. Aqui. 500 mil de assassinatos em 10 anos. 500 mil de assassinatos. Então, a gente fala assim, mas o Brasil é um país maravilhoso para se viver, né? Talvez
não tenha acontecido dentro da sua família algo tão hediondo como um assassinato. Mas para aqueles que passam por isso, né, que perdem um ente querido, num assalto, numa violência, aí a pessoa fica desesperado, né? Ah, mas tudo bem, não acontece. Mas e de carro, de trânsito? Olha quantas pessoas morrem de trânsito. No trânsito no Brasil. Aqui, mortes no trânsito. Isso aqui é dados de 2010, está desatualizado. Se a gente for ver, vai muito mais que isso. Ó, por ano, tá? Número de vítimas, ó, mortes no trânsito no Brasil, 42.814. Nós estamos em 2022, é muito mais do que isso. Talvez de pessoas que não morram ali na hora, atropelado no acidente, mas depois elas chegam no hospital e complicação, né, do atropelamento, tem hemorragia e acaba falecendo no hospital. Muitas pessoas morrem. Você dirige? Todo mundo aqui anda no meio de transporte, né? Todo mundo ou dirige ou é passageiro ou é motorista, né? E é o sopro. Às vezes você está dirigindo ali, do nada acontece um acidente. Acabou, partiu, morreu. Acabou seu tempo. Seu destino está sendo selado por toda a eternidade. Se você está salvo, você está salvo. Quando você acordar, você vai ver Jesus. Mas se você estiver perdido, quando você fechou os olhos, o que você vai ver? Na segunda ressurreição? Né? Você vai ver ali Satanás juntando um aglomerado de gente para tentar atacar a Terra Santa, lá, a Nova Jerusalém. Preocupante, hein? Preocupante. Está preparado? É uma coisa que nós devemos nos preocupar hoje, agora. E a palavra de Deus aqui, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 24, a partir do verso 38. Nós já estamos em Mateus, é só ir alguns versos para frente, a partir do verso 38. Mateus 24, a partir do verso 38 e 39. E a palavra de Deus diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É profético. Jesus, ele nos alertou, ele está nos alertando aqui através de sua palavra. Está dizendo claramente, vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, o que diz aqui, não é porque é contra o casamento, de maneira alguma, Deus sempre foi a favor da família e do casamento, mas as pessoas estarão distraídas com festas, com comemorações, com as coisas cotidianas deste mundo, e não vão estar prestando atenção nos fatos, naquilo que Jesus está falando aqui. Olha, eu estou preparado, já estou quase aí, estou quase chegando. Você está preparado? Você está se preparando? É isso que está em questão. Ele está alertando hoje, eu e você, a se preparar para o maior evento de toda a humanidade, a volta de Cristo Jesus. E você está preparado? Nos tempos de Noé, estava lá pregando e falando, vai acontecer o dilúvio, construindo a arca, todos estavam vendo, olha, vai chover. O pessoal fazia chacota, nunca choveu. Como que vai chover? Que vai cair água do céu? Porque a água que a gente tem aqui é o sereno, é a relva da manhã, é isso que rega as plantas, aí é o sereno. Nunca tinha chovido. Jesus não voltou com os anjos no céu ainda. Então, as pessoas, cristão, balela, os cristãos aí estão. Mas a palavra é de Deus que está falando. E Deus não é homem para que minta. É Ele que está falando que Ele vai voltar, com poder e grande glória nas nuvens dos céus. E esse fato até agora não aconteceu, muitas pessoas talvez estejam fazendo chacota, falando, é nada, vai vir nada. As pessoas estão desacreditadas, não estão prestando atenção. E aqui mesmo, nos tempos de Noé, muitos, quem que se salvou? A família de Noé, uma família só. E veio o dilúvio e acabou com tudo. As pessoas estavam tudo distraídas, preocupadas com as coisas do cotidiano. E hoje em dia é diferente ou não? Hoje em dia é diferente, as pessoas estão o quê? Preocupadas com as coisas aqui da terra, trabalho, faculdade, coisa, e não estão investindo tempo para a salvação, tempo para a salvação da sua alma, para a salvação da sua família, para a salvação das pessoas que estão ao seu redor.
Hoje é tempo de relacionamento com Deus. Se nós estamos negligenciando esse tempo, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Estamos perdendo tempo da nossa vida. E a vida, às vezes, é muito curta para alguns que estão perdendo sua vida. E o inimigo, ele quer roubar o seu tempo. Porque ele não quer que você se relacione com Deus. Ele quer te enganar com várias atividades, né? Ele não quer que você abra a Bíblia, ele não quer que você se ajoelhe, ele não quer que você louve a Deus, ele não quer que você ouça hinos de louvor a Deus, ele não quer que você tome tempo para se relacionar com Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você fizer isso, você vai ter vitória em Cristo, porque Cristo venceu na cruz do Calvário, e Jesus quer que você seja vitorioso com Ele também. Mas se você negligenciar isso, você vai se perder, e é isso que o inimigo quer. Então ele cria o quê? Entretenimento. O que a palavra já fala? Entreter a pessoa. Tomar o seu tempo com coisas fúteis, coisas que não vão construir o seu caráter, coisa que vai roubar o seu tempo precioso de relacionamento com Deus, precioso tempo de relacionamento com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, com o seu cônjuge. E o entretenimento é isso que ele faz, né? E aqui a gente só cita alguns deles, né? A internet, cinema, TV, game, smartphone, futebol, e aí vai, programas e mais programas. E eu digo para vocês com toda certeza, 99% do conteúdo desses entretenimentos são coisas inúteis, que não vão fazer construção do seu caráter, e não vão te aproximar de Cristo Jesus. Pelo contrário, eles vão te afastar de Deus. E 99% desse conteúdo é a escola de Satanás, porque só vai ensinar coisa errada. Morte, assassinato, traição, adultério. Só o que aparece nesses entretenimentos é isso. Novelas, filmes, é só isso. Você vai ser bombardeado pelo lixo que Satanás vai tentar enfiar na sua mente. E esse é o tempo que nós estamos perdendo muitas vezes. Não estamos tomando tempo para oração. Aqui tem outro comparativo. Essa pesquisa aqui ela é dos Estados Unidos. O americano, em média, ele fica 11 horas do seu dia com eletrônicos de mídia eletrônica. Mídia eletrônica fala tudo, rádio, TV, internet, smartphone, tudo, game, DVD, Blu-ray, que hoje em dia já é ultrapassado, né? Mídia em geral. E no Brasil, quanto tempo você fica no seu smartphone, na frente de um computador, quer seja trabalhando, ou quer seja pesquisando, ou olhando, ou vendo vídeo, ou nas redes sociais? No Brasil, aqui ó, 9 horas e 13 minutos por dia, tá? De acordo com a agência Reuters. É por isso que as grandes empresas que elas ganham milhões e milhões, elas investem o quê? Na mídia, na propaganda. Porque elas sabem que aquilo ali, as pessoas estão toda hora ligadas e estão vendo a propaganda. Então eles sabem, opa, eu vou investir na mídia, porque se eu investir na mídia eu vou ganhar dinheiro. Porque ali as pessoas estão focadas, vendo propaganda, absorvendo aquilo, e quando a pessoa vai aí no comércio, o que ela faz? Ela vai comprar aquela determinada marca. E Satanás, ele tem uma marca também. Ele está querendo te vender uma marca, ele está querendo te enganar, e ele investe na mídia, porque ele sabe que através da mídia ele vai fazer você se perder. Ele vai fazer você se afastar de Cristo, vai fazer você se corromper. Então, assim, aqui em casa, a gente não deu o celular para a Heloísa. Eu poderia dar o celular, dar tablet, dar tudo, até colocar um computador no quarto dela, mas a gente não faz isso, porque a criança, ela tem o caráter dela se formando na sua infância. E se você deixa a criança suscetível a tudo que é informação, isso vai deturpar e vai corromper o crescimento da criança. Então, vocês, pais, por favor, não deixem seus filhos sozinhos na internet. Não deixem seus filhos sozinhos à mercê da mídia. Porque por trás da mídia podem ter pessoas mal intencionadas, pode ter um mercado de Satanás perverso que vai corromper a mente das suas crianças. Não deixe suas crianças sozinhos. Quando tiver que fazer pesquisa da escola, esteja ali sempre olhando no computador, acompanhe, sabe? Não deixe as crianças sozinhas, porque hoje em dia, através da internet, as crianças têm acesso a tudo. Até coisas absurdas que você nem imagina. Então, pais, sirva de alerta para vocês. É a construção do caráter e a salvação dos filhos de vocês que está em suas mãos. E a responsabilidade de vocês, e um dia vocês vão prestar contas para Deus, tenham certeza disso. Tá bom?
Os filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E é para Ele que nós vamos prestar conta um dia dos nossos filhos. Quanto tempo você tem tirado para Deus? Aqui eu fiz uma média semanal. Uma média semanal. A pergunta aqui que fica, não precisa responder para mim. Responde para si mesmo. Qual foi a última vez que você passou mais de 5 minutos de joelho orando? Não responde para mim, responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você ficou mais de 5 minutos ajoelhado, conversando com Deus? Parou para pensar? Vamos lá. Quanto tempo você tem parado para estudar a palavra de Deus? Isso aqui, 8 minutos que eu estou calculando, é aqueles que estudam a lição da escola sabatina, tá? Aqueles que estudam diariamente a escola sabatina e abrem aqueles versos para responder as perguntinhas. Então, é por baixo ali, sabe? Então, as pessoas que estão ali estudando, elas abrem a palavra de Deus e se dedicam à leitura ali o quê? 8 minutos do tempo durante a semana inteira. É triste, hein? E quanto tempo você se dedica para estar aqui, para buscar a Deus, para a construção da sua vida cristã, para nos reunirmos com os irmãos, trocar experiência, ouvir a palavra de Deus, está ouvindo a mensagem, está louvando a Deus, exaltando o nome de Deus dele aqui no templo. Se a gente calcular, é 1 hora no domingo, 1 hora na quarta-feira e 3 horas no sábado, o equivalente a 5 horas semanais. É de doente. Isso se você vir a todos os cultos, que não é o que a gente vê. Hoje eu estou vendo aqui a igreja lotada. Mas vem aqui no culto de quarta-feira, dá uma espiada aqui. Já teve culto de quarta-feira que está aqui só o pregador, o sonoplasta e 1 ou 2 pessoas, 1 ou 2 famílias. Então essa pergunta é para você mesmo. Parar para pensar o tempo que você está dedicando a algo que vai te levar para a eternidade. Não algo que vai te deixar aqui, ser queimado no fogo aqui, tá? É algo que vai ser para a sua eternidade. O que estamos conversando aqui é algo que está em jogo, é vida ou morte, é salvação ou perdição, irmãos. É uma coisa muito séria, que devemos considerar, né? Aqui, peguei uma figura aqui de um culto de quarta-feira, esse é um exemplo só. Essa daí até que está cheio de gente, hein? Aí está cheio, hein? Ó, tem bastante gente, já vi a igreja aqui vazia. Culto de quarta-feira, irmãos. Ah, mas eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah. Mas aposto que se tiver um compromisso inadiável, você vai desmarcar tudo para estar nesse compromisso. Mas para Deus, Deus compreende. Deus me ama. Sim, Deus te ama. Por isso que Ele quer que você esteja bem pertinho dEle. E às vezes a gente não se esforça, né? Isso é coisa que a gente deve se preocupar. Então, geralmente a gente toma muito tempo com coisas que não vai salvar e a gente toma pouco tempo com Deus. E se a gente pensa que só de estar aqui no sábado a gente está salvo, sinto muito. A gente tem que buscar Deus todos os dias, e de preferência logo que a gente acorda. A nossa primeira ocupação, a irmã White, ela diz que a gente tem que o quê? Buscar a Deus nas primeiras horas do dia. É aquilo que vai te servir de base para a luta que você vai enfrentar, para os desafios que Satanás vai colocar durante o dia na sua vida. Nós devemos ter comunhão com Deus logo de manhã, ao acordar. A primeira coisa que eu faço, na hora que eu abro meus olhos, eu levo o meu pensamento a Deus. Antes mesmo de dizer bom dia para minha esposa, ela pode estar acordada do meu lado aqui. Mas a primeira coisa, tocou o despertador lá, eu levanto, desligo o despertador e já começo a orar. É assim. E é assim que a gente tem que fazer. E para aqueles que têm mais tempo, melhor acordar mais cedo e fazer até o culto familiar. Você está investindo o quê? Na eternidade. Na eternidade. E isso é sério. Tempo de relacionamento com Deus. E o inimigo vai fazer tudo para que você não tenha esse tempo especial com Deus. Né? E muitas vezes as pessoas vêm, né, para o culto e ainda assim nem presta atenção na mensagem, nem medita no que a gente está aqui, né? Falando, e às vezes a pessoa está lá distraída e tal. E muitas pessoas, elas acham que por estar aqui na igreja, elas estão perdendo o tempo da vida, né? Mas na verdade, quem está deixando de buscar Deus é que está verdadeiramente perdendo o tempo da vida. Obrigado, Paulinho. E aqui, a gente vê aqui uma ilustração,
né? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Por quê? Porque a nossa vida ela passa muito rápida. Ela passa muito rápido, irmãos. E aquela pessoa que, eu não vou me envolver com religião, eu não vou para a igreja não, senão eu vou ficar perdendo meu tempo. A pessoa que pensa assim, verdadeiramente ela está perdendo o tempo da vida dela. Sabe por quê? Primeiro, quem que é o dono do tempo? Quem que é o dono da vida? É Deus. Quem que pode te dar a eternidade? É Deus. Quem que pode te fazer, se você morrer, pode fazer você ressuscitar quando Jesus voltar? É Deus. Ele é o dono da vida. Ele quer te dar a eternidade. Ele não quer te dar 70, 80, 90 anos de vida. Ele quer te dar a eternidade. E quem está lá fora, às vezes, pensa, eu não vou para a igreja perder tempo lá. Essa pessoa é que está perdendo o tempo da vida, porque em vez de investir tempo com Deus, que é o doador da vida, que morreu por mim, por você, por Jesus Cristo, que morreu por mim, por você, a pessoa está lá buscando coisas desse mundo, distraída lá, vai que vai, né? E depois, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Infelizmente vai se perder. E por que muitas vezes a gente está aqui na igreja e a gente olha no relógio, né? Agora são 11h40, tá? Para quem está olhando no relógio, 11h40, mas antes do meio-dia a gente termina, se Deus quiser. Muitas vezes a gente está na igreja e a gente fica olhando para o relógio, nossa, está demorando, está acabando. Será que é a mesma coisa na hora que você está assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol? Você fica olhando para o relógio, termina que tomara que termina logo. Está demorando demais. Será que é assim? Não, né? Mas quando a gente vem para a igreja, a gente fica olhando o relógio, nossa, está dando horário, esse irmão está esticando muito o sermão. Peço até desculpa, teve uns dias atrás que eu preguei a mensagem dos 3 anjos, né? Era uma mensagem para uma semana de oração. Eu preguei aqui na igreja, acho que fiquei 2 horas com os irmãos aqui. Os irmãos aqui, desculpa, viu? Mas a mensagem era muito boa. A mensagem eu não podia deixar incompleta, tinha que passar a mensagem inteira. Mas enfim, por que a nossa tendência para as coisas de Deus é ficar miguelando, ficar regulando o tempo, ficar controlando o tempo, mas para as coisas do mundo a gente não fica olhando no relógio? Por que será, né? Talvez tenha alguma coisa de errado na maneira como a gente está procedendo. Talvez a nossa ansiedade, a nossa vontade é mais estar mais em comunhão com Deus, mais de joelho, mais lendo a palavra de Deus, mais estar aqui no templo junto com os irmãos, ou a nossa vontade é estar mais lá fora, nas coisas lá de fora, ocupado com as coisas lá? Aí que a gente tem que parar a pensar. Se a nossa vontade é mais estar lá fora com as coisas lá, a gente tem que rever muitos conceitos da nossa vida. A gente tem que rever muita coisa. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos 8, a partir do verso 34. Marcos 8, verso 34. A vida de cristão, ela não é fácil, irmãos. A gente tem que lutar contra uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela é totalmente influenciada por um inimigo de Deus. E ele não quer que você se salve. E é uma luta mesmo, é uma cruz que temos que carregar. E aqui a palavra de Deus diz muito claro, Marcos 8, verso 34, vou ler para os irmãos. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. É fácil a vida de cristão, irmãos? É fácil você arrumar um trabalho que te deixa livre no sábado? É fácil? Não. É fácil você sair da sua cama nos dias mais frios e vir para cá para o culto de domingo à noite ou de quarta-feira à noite? É fácil? Não. É fácil você conseguir um momento de silêncio na sua casa para você estudar a palavra de Deus? É fácil? É fácil? É fácil você fazer o bem, influenciar as pessoas para o bem, ou você dar um estudo bíblico? É fácil? É fácil? Não é fácil. O inimigo ele vai fazer tudo para tentar atrapalhar. E aí Jesus fala que a gente tem que negar a si mesmo, negar o nosso egoísmo, de achar que o tempo é nosso e que pertence a nós, e nós achamos que, muitas vezes, eu prefiro assistir um programa, assistir alguma coisa, do que dedicar tempo com Deus.
E a gente acha que o tempo é nosso. Mas aqui está dizendo que a gente tem que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Quem? Jesus. Verso 35, né? Continua ele, Marcos 8, verso 35. O próximo verso diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quem que está falando isso aqui? Jesus Cristo está falando para mim e para você, que se você perder a sua vida por amor a Ele, por amor ao Evangelho, se você dedicar o tempo que os outros acham que é perda de tempo ser cristão, você estiver ali se dedicando, você vai ganhar a vida, e vida em abundância. Não é a vida aqui nesse mundo, essa vida miserável que a gente vive, com roubo, sequestro, morte, assassinato, pandemia, desemprego, doenças. Não é essa vida que Jesus promete para você, é vida eterna, com abundância, vida com saúde, jovialidade. Você será transformado, e você viverá por toda a eternidade. Não é essa vida miserável que a gente vive aqui, não. É vida eternal, irmãos. E talvez a gente não tenha noção disso, porque a gente não contempla a eternidade. É algo que nós devemos contemplar todos os dias, meditar. É duas coisas que a gente tem que meditar todos os dias. Sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você tem que parar para pensar todos os dias, tira um momento sequer para pensar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E outra coisa, pensar naquilo que você quer desfrutar na eternidade com Cristo Jesus, louvando Ele, adorando Ele. Imagina, anjos e anjos, milhões e milhões e milhares de milhares, e você lá no meio, louvando a Deus, e Deus no trono, aquele trono brilhante, e Ele olhando para você, e aí no momento que você está louvando no meio daquela multidão, Ele fixa o olhar em você, e sorri, e você fala assim, Ele me notou, eu estou aqui louvando Ele. Parou para pensar nisso? É algo que nós temos que tomar tempo, meditar na eternidade, mas é necessário. Jesus fala aqui, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui uma figurinha que eu achei muito pertinente aqui, né? Aqui, Jesus, aqui o trem da vida, esticando o braço e a pessoa largando tudo, ó, deixando tudo para trás, a mala, tudo, ó, tudo, até o sapato aqui, ó, perdeu, ó, tudo para segurar na mão de Jesus. Ele é o doador da vida, Ele morreu por você, Ele vai te dar a eternidade, e Ele está estendendo a mão para você. Então, ó, larga tudo para trás, agarra na mão de Jesus, com todas as suas forças, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. Esse é o conselho de Jesus para você, essa manhã. E aqui continua o verso 36, Marcos 8, verso 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Meus queridos, a coisa mais certa na vida do ser humano aqui é a morte. Muitos de nós, talvez, vamos ver Jesus voltar, e espero que seja muito em breve, mas aqueles que descansarem no pó da terra, eles dariam tudo o que eles têm para poder ter a vida novamente. E que adianta a pessoa ser rico? Existe riqueza no cemitério lá? Qual que é a diferença do que está rico para o que está pobre, se estão todos mortos? Existe alguma diferença? Então por que a gente luta tanto correndo atrás de riqueza nessa vida, e depois a gente sabe que não vai levar nada disso, e a gente perde tempo da nossa vida em vez de buscar Deus, que Ele que é o que vai nos dar a eternidade? Você entendeu? É meio contraditório. Então a gente tem que parar para pensar e ver pela lógica, o que mais tem valor para nós atualmente? É investir tempo com Deus, é relacionamento com Deus. Como que eu quero passar a eternidade com Deus, se eu não busco conhecê-lo aqui? Eu vou chegar lá diante do estranho. Verdade. Se eu não busco tempo para conhecê-lo aqui na terra, como que eu quero passar a eternidade com Deus se eu não busco conhecê-lo aqui? Me relacionar com Ele, conversar com Ele, orar, ler a palavra dEle, ouvir o conselho dEle através da palavra, através do Espírito Santo. O que adianta a pessoa ganhar toda a riqueza no mundo e perder a sua alma? Adianta alguma coisa? Adianta? Não adianta nada. Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, morreu recentemente, alguns anos atrás. Adiantou a riqueza dele, irmãos? Não adiantou, meus queridos.
No final da vida ele viu que tudo aquilo ali não tinha valor nenhum, toda a riqueza que ele tinha não podia reverter a saúde dele novamente, restabelecer. Aí eu falo para você, o que adianta você perder tempo buscando as coisas desse mundo e perder a sua alma, ou perder a sua vida? Não adianta nada. Adianta um homem ser o mais rico do cemitério? Não adianta. E o verso 38 diz: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Você tem vergonha de Cristo? Você tem vergonha talvez de levar a Bíblia? Você tem vergonha de falar de Cristo no seu trabalho, onde você vive, para os seus vizinhos? Você se envergonha de ser cristão? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Talvez se a gente tenha vergonha, porque talvez a gente não esteja dando um bom testemunho de cristão, né? Talvez as pessoas até se espantem e falem assim, nossa, aquele é cristão? Nossa, nem imaginava. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também. Mas não devemos jamais negar o nome de Cristo. Jamais, jamais, jamais negar a Cristo. E hoje Ele convida a mim e você, Ele bate na porta do seu coração, Ele quer te salvar e Ele está te falando, prepara-te, eu quero voltar para te buscar, eu quero te levar para a eternidade. Ele está batendo na porta do teu coração. E a pergunta é, você vai negar a Jesus? Você vai dizer não? Isso é muito importante. Eu gostaria que os irmãos, antes de que a gente termine, antes desse slide, congela esse slide, por favor, e coloca aquele vídeo. Tem um pequeno vídeo que eu gostaria de passar para os irmãos. É um vídeo bem rápido. Pode colocar para nós, por favor, Gui? Prestem bastante atenção. Nós precisamos ser chamados para um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política, econômica em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como um bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão indo. Há um salva-vidas gritando: há 2 horas daqui tem uma onda de 300 metros, corram, salvem suas vidas. E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água, e o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos. Há almas para se ganhar, há um reino para avançar, há uma bandeira do Evangelho para ser fincada. Conserte teu casamento, traga seus filhos para a presença de Deus, destrua aquilo que te faz pecar. A Bíblia não diz: o teu olho faz pecar, ora pelo olho. Se tua mão faz pecar, ora por ela, leva ela para consulta, corta a sua mão, destrói o que faz pecar. Não adianta nós sermos só ouvintes,
assistir Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não fica constrangido, não fica com raiva de mim, não. Eu não vim falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele que tem por filho. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Obrigado, Gui. Agora deixa o último slide aí na tela, por favor. Obrigado. Meus queridos, essa mensagem é urgente, é Jesus que está falando para você aqui em Mateus. Porque Ele se preocupa com você. Porque Ele morreu por mim e morreu por você. E quando Ele estava agonizando de dor, Ele pensou em você, que estaria agora aqui, sentado nesse banco, ouvindo ou vendo essa mensagem agora. Porque Ele te ama, Ele não quer que você se perca. Na volta de Jesus, haverá somente duas classes de pessoas. Haverá dois grupos de pessoas. Haverá aqueles que rejeitaram a salvação, aqueles que estavam brincando de ser cristãos, aqueles que não se dedicaram tempo para a comunhão com Deus, com relacionamento com Cristo, e que se perderam, e que infelizmente vão ouvir de Jesus o que está em Mateus 7, 23, que diz o seguinte: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haverá somente duas classes de pessoas, meus irmãos. Não haverá uma terceira, vamos dizer assim, uma repescagem, uma próxima oportunidade, uma chance. Ali estará o destino selado por toda a eternidade. Vida eterna com Deus ou destruição eterna. Não há um meio termo. E haverá do outro lado os salvos, aqueles que renunciaram a si mesmo, que enfrentaram perseguição, aquelas pessoas que tiraram tempo para relacionamento com Deus, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus na sua vida, aqueles que não rejeitaram o chamado, aqueles que agarraram com todas as suas forças em Cristo Jesus. E para esses, Jesus vai dizer, está em Mateus 25, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a pergunta que fica, quais dessas duas palavras você vai querer ouvir de Jesus? Apartai-vos de mim? Tenho certeza que não. Vai ser muito triste, vai ser desesperador para aqueles que se perderem, saber que irão se perder por toda a eternidade. Mas para aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que tiraram tempo, deixaram de lado os programas, novela, televisão, dedicaram tempo para a comunhão, para a oração, para a leitura da palavra de Deus, para essas pessoas vai ser uma alegria tão grande, essas pessoas vão chorar de alegria e ver Jesus voltando nas nuvens dos céus.
A irmã White, ela teve vislumbre do céu. Eu vou compartilhar com os irmãos um pequeno trecho aqui desse livrinho, ó, pequenininho, Visões do Céu. Leia esse livro, ó, fininho. Em 2 dias dá para ler ele. Ele tem uma citação muito interessante, muito bonita aqui, que diz o seguinte: estamos a caminho de casa. Aquele que nos chamou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A nova Jerusalém é o nosso lar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as vestes de opressão serão trocadas por veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação do nosso Rei, aquele cuja vida esteve escondida com Cristo. Os que a terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Amém? A irmã White, não é à toa que a irmã White, quando ela teve essas visões do céu, ela não queria retornar, ela queria continuar ali. Imagina, a palavra de Deus fala que olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que tem preparado para nós. A gente não tem noção. A cada momento nós vamos aprender e ver coisas novas. Vamos aprender coisas por toda a eternidade com Deus. Coisas inimagináveis, coisas lindas, coisas belas. Nós vamos aprender tanta coisa. A irmã White, ela teve a visão e ela não queria terminar aquilo ali, ela não queria voltar para a terra, porque ela sabe que aquilo lá, e qualquer pessoa que vislumbrar a eternidade, jamais vai pensar em querer ficar aqui nessa terra. E nós devemos fazer planos para a eternidade, não planos aqui para essa terra. Nossos planos é estar no céu com Deus, mas para isso nós temos que tirar tempo da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente tirar tempo para a comunhão com Deus. Que nós possamos buscar tempo de relacionamento com Deus. Nós vamos ter uma mensagem musical, convido a Cristiane aqui, e logo em seguida vamos orar para encerrar. Que Deus os abençoe. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Um novo céu, um novo lar, belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei.
os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que lindo louvor. Verdadeiramente, irmãos, não há tempo para a gente ficar dormindo na vida de cristão. Mas nós devemos acordar para a realidade, fazer planos para a eternidade. É para lá que nós vamos e não vamos ficar aqui. Devemos almejar o céu. E o que Cristo tem preparado para você é algo que você nem consegue imaginar. A gente poder, como a gente cantou no hino, poder abraçar Jesus e esquecer de toda a tristeza que a gente passou aqui nessa terra, por todos os sofrimentos, tudo o que a gente passou, e a gente poder saber que dali para frente é só felicidade e estar diante da presença de Deus. Será que não almejamos isso? Almejamos, não almejamos? Não temos vontade de estar lá? Então coloque-se de pé, vamos orar. Grandioso e eterno Pai, que está nas alturas, que é a fonte de todo o amor, nos abençoe. Cristo Jesus, nosso Salvador, neste momento, nosso intercessor, por favor, Senhor, salva-nos, Senhor, intercede por nós, limpa nossos pecados, limpa nossa mente, transforma nosso coração e nossos desejos, que são por coisas terrenas, coloque em nosso coração desejo por coisas eternais, coisas que nunca vão acabar. Espírito Santo, maravilhoso, nosso instrutor, aquele que nos fala ao ouvido o que devemos fazer para agradar a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Por favor, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa as nossas famílias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar lá naquele dia tão grandioso, Senhor. Por nós mesmos, nós não conseguimos, Senhor. Somente com o Teu poder, somente pela Tua graça e pelo Teu amor é que conseguimos alcançar alguma coisa, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, Senhor. Transforme a nossa vida, Senhor, que possamos testemunhar do Teu amor aqui nessa terra, Senhor. Abençoa a Tua igreja e nos dê um bom restante de sábado. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um ótimo sábado a todos, irmãos.
hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu